O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos num tempo muito propício para a nossa vida espiritual e para o entendimento que nós precisamos ter em relação àquilo que é a direção de Deus para a nossa vida. Estamos no tempo do advento. E o que a igreja quer dizer a nós nesse tempo propício, nesse tempo favorável da graça de Deus? Nós acabamos de terminar um ano litúrgico. Nós estamos no ano novo da igreja. A igreja começa o ano novo no advento. E esse advento, ele nos é proposto todos os anos pela igreja, exatamente para que nós estejamos preparados espiritualmente para receber o Senhor que vem no Natal. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter diante de nós. E esse Senhor que veio no Natal e que vem no Natal em 2021, para que nós o celebremos, e o celebremos na Santa Igreja, e o celebremos na liturgia, e o celebremos com os nossos corações felizes, porque um menino nos foi dado. Porque São João consegue traduzir com palavras o que realmente é o sentido da encarnação do Verbo. Quando lá no capítulo 3, no versículo 16, São João vai nos recordar e nos chama a atenção. De tal forma, Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sai da sua condição divina para resgatar a natureza decaída do homem. Porque até o pecado de Adão e Eva, no paraíso, a natureza, ela vivia marcada pela força da graça. Os dons préternaturais que os nossos primeiros pais tinham no paraíso, a força que eles tinham para resistir às tentações. Porém, eles deram ouvido à serpente. E ao dar ouvido à serpente que no texto do Gênesis, o Gênesis vai dizer, é o animal mais astuto. E aí ela fala, ela toca em algo que no coração deles ali existia uma certa tentação. E ela coloca neles uma dúvida. Porque a partir dessa dúvida, eles caem no pecado. Eles aceitam uma tentação. Deus tinha dito, vocês não podem comer da árvore do centro, do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Só que a serpente, o tentador,
E aí é importante nós entendermos, a tentação ela vem sempre dessa forma. Ela não vem como algo ruim num primeiro instante, só depois que a gente experimenta. E se a gente fosse fazer uma análise da psicologia da tentação, que não dá tempo para fazer na homilia, não é? Tudo aquilo que aconteceu desde o momento em que a serpente se apresenta e ela começa ali a dialogar com Eva, a gente ia perceber que existe ali um caminho que é feito até a queda. E aí ela diz, olha, não é bem assim não. Coloca dúvida em relação à palavra. Semeia em primeiro lugar. Antes da queda veio a dúvida do amor de Deus, a dúvida do querer bem que Deus tinha para com Adão e Eva, ao ponto de o texto dizer que todos os dias, à brisa da tarde, Deus passeava com Adão e Eva no paraíso, no jardim. Eles tinham comunhão, eles tinham relacionamento. O homem podia ver Deus face a face, ali naquela comunhão do jardim. Porém, quando a serpente diz, não é bem assim não, vocês não vão morrer, vocês serão como Deus. Naquela hora, vem a dúvida, e a partir da dúvida vem o ato, a aceitação do pecado. E aí Eva aceita aquilo que era a proposta demoníaca, e ela come o fruto, e ela dá para o homem. E os dois percebem-se nus. Eles se percebem sem a graça. Eles se percebem desprovidos. Gente, mas é tão bonito a gente perceber algo tremendo, que é um detalhe da hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica vai dizer, a gente olhando para aquilo, quando eles fazem lá uma roupa para tampar, né, as partes íntimas, de folha de árvore. Folha de árvore seca, não é verdade? Rapidinho aquilo ali ia secar, eles iam perder aquilo ali. O que Deus faz? E aí a hermenêutica bíblica nos mostra algo importante. Ali já está revelado algo que vai acontecer de uma forma profunda lá na frente. Deus reveste Adão e Eva com a pele de um animal para protegê-los, para defendê-los. E para adquirir uma pele de animal precisa de um sacrifício, não é verdade? Ou eu estou enganado? Ou será que Deus tirou a pele do animal vivo e colocou neles, o animal ficou lá sem pele e ia nascer uma pele? Não, houve um sacrifício. O primeiro revestimento da nudez vem por um sacrifício de um animal feito pelo próprio Deus. O próprio Deus sacrifica um animal, cobre a nudez do homem por um sacrifício. Depois ele fecha a porta do paraíso, coloca um querubim para defender, para que o homem não entrasse de volta e não ficasse perpetuamente naquela condição de morte. E aí, passados tempos, milênios, Deus vem e nasce na natureza humana. Mas ele nasce para morrer. Ele nasce para fazer um sacrifício eterno. Já não é mais um animal, como no Antigo Testamento era oferecido pela religião judaica, carneiros, bois, pombinhos, como sacrifício. Agora, o único e eterno sacrifício é o sacrifício do Filho de Deus. Mas em primeiro lugar ele nasce. O advento nos revela uma parousia. O advento nos revela a vinda. Ele vem, mas ele vem com um objetivo. Ele vem para definitivamente revestir a humanidade da graça que havia sido perdida. Mas Deus não podia fazer lá um Shazam. Resolveu?
Não. Deus obedece leis. E a lei havia sido quebrada por um homem chamado Adão. E precisava ser retomada por um homem chamado Jesus Cristo, e que Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer: ele é o novo Adão. Então, celebrar o advento é celebrar a parousia, é celebrar a vinda do Deus poderoso que nasce numa criancinha, e que a gente olha para aquela criança frágil, e se a gente não tem o poder da fé que move o nosso coração, nós não conseguimos enxergar além daquela criança o Deus que está ali escondido. O Deus poderoso. O Deus que criou todas as estrelas, o firmamento, que deu nome a cada uma delas. O Deus que criou do nada tudo o que existe. O Deus que o universo inteiro não abarca, misteriosamente ele nasce numa criança frágil que precisa do cuidado. Não fica pensando que quando Jesus nasceu ele tinha superpoderes e que não precisava mamar, não precisava limpar o bumbum de Jesus porque ele não fazia cocô, imagina. Não, gente, ele era Deus, mas homem, 100% homem e 100% Deus. Mas ele nasce para um sacrifício, ele nasce para morrer. Essa é a parousia, essa é a vinda. E sabe por que ele nasce? Por amor a nós, por amor a você, por amor à sua família, por amor àqueles que se dizem ateus, que dizem que não creem, por amor àqueles que abandonaram o Senhor, aqueles que hoje dizem que não acreditam mais, aqueles que esfriaram na fé. Ele nasce por amor. Ele vem para resgatar o homem da condição de morte. E já não é mais um animal, é um ser humano que, para resgatar das garras do demônio a autoridade que o primeiro Adão perdeu e deu para o demônio, tinha que ser um homem. Um homem Deus. Um Deus homem. E essa é a parousia do advento, a primeira. E que nós olhamos para aquela manjedoura e nós somos tentados, às vezes no tempo do Natal, ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente perdeu pessoas queridas. Ao invés de nos alegrarmos no Natal e entender o mistério, a gente fica pensando com a cabeça fraca desse mundo, dos apegos desse mundo. E aí eu não quero ser insensível e dizer que a gente não sinta ausências de pessoas importantes para nós naquele momento. Mas o que eu quero que você faça? Que você sinta, mas que você abstraia pela fé e entenda que o chamado do Natal é: eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu na cidade de Davi um Salvador. E porque ele nasceu, aquela pessoa que foi, pôde experimentar a misericórdia. Se está no purgatório, a gente reza a missa e pede para que logo vá para o céu. Mas a eternidade. De tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que aconteceu a primeira parousia? Diga comigo: para que eu e a humanidade inteira, nesses 2000 anos, tenhamos vida eterna, tenhamos salvação. Ele veio para abrir a porta do paraíso, que foi fechado. Não o paraíso na terra, mas agora o celeste. Diga comigo: as portas do paraíso foram abertas. Com a encarnação, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por isso, os anjos vêm do céu e dizem para os pastores: eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje, na cidade de Davi, para vós um Salvador. E aí no Natal, ao invés da gente ficar curtindo simplesmente as ausências, a gente assente, mas a gente faz o processo de fé no mistério. Por esse mistério,
hoje eu possa acreditar na eternidade e saber que esses que hoje estão ausentes, não estão mais aqui, já foram para a eternidade, um dia eu os encontrarei. E aí muda o coração, o mistério. Contemplar o mistério, contemplar a vida, contemplar o Salvador. Encontre nesse mistério o sentido do Natal. Encontre nesse mistério da encarnação o sentido da alegria. Encontre nesse mistério da salvação o sentido da nossa existência. E aí vem a segunda parousia, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando os apóstolos estão parados, estarrecidos, porque eles veem Jesus subindo numa nuvem, depois do sacrifício definitivo e eterno que é presentificado no altar agora. Não é mais um animal, é o Filho de Deus que nasceu em Belém, foi gerado no ventre da Virgem Maria, ele cresceu, ele tornou-se adulto, ele exerceu um ministério público de 3 anos, e no final desse ministério público, na Páscoa, ele se oferece em sacrifício para, ofertando-se em sacrifício, revestir-nos agora de graça e dizer para mim e para você: para esta segunda parousia, eu tenho para vocês tudo o que vocês precisam para vencer a carne de vocês. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho hoje: desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é arrebatado pelos violentos. Não é o violento que está com a arma matando, está fincando faca, lutando MMA, não é isso não. Não é essa violência. É a violência da graça. É a violência do revestimento. Agora nós temos uma força sobrenatural para vencer a nossa natureza, que tem várias realidades de tentação. Ou é só o padre que tem? Você tem? Você é tentado? Nós somos? Ou é só eu? Não, todos nós. A começar de mim. Não pense que a vida é fácil. Ela é fácil por causa da graça. Ela é fácil quando a gente vive o sacramento. Antes de vir para cá eu falei: opa, encontrei um padre, vou me confessar. Me confessei antes de entrar aqui. Porque eu tinha feito um exame de consciência. Eu tinha olhado para dentro do meu coração e eu percebi: eu quero me confessar antes de celebrar essa missa, mas antes de completar os meus 12 anos de padre. Eu quero estar ainda mais em estado de graça para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Porque quando eu estou em estado de graça, a minha alma está aberta para a graça. Toda a graça que Deus quer derramar, tudo aquilo que Ele quer fazer, tudo aquilo que Ele quer realizar em nós. Em mim, em você. E aqui está o sentido. Quando os apóstolos olharam e viram Jesus subindo, Deus mandou de novo, como lá no campo dos pastores, 2 anjos para anunciar uma alegria. E os anjos disseram para os apóstolos: ei, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está subindo nas nuvens, Ele voltará do mesmo modo. Aí está o segundo sentido do advento, a segunda vinda de Jesus. E aí, meus queridos, minhas queridas, segura na cadeira. Porque numa vinda intermediária, eu faço memória de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval diz que tem a primeira vinda, as vindas intermediárias de Jesus, como hoje, Ele está vindo aqui na Eucaristia, Ele está agora falando com vocês pela palavra. São vindas intermediárias quando nós oramos, quando nós meditamos a palavra, quando nós buscamos os sacramentos, quando nós adoramos a Jesus na Eucaristia. Vindas intermediárias. Ele nos visita, vai dizer São Bernardo, mas virá uma segunda vez. Mas nessa segunda vez, como aqui, nessa intermediária, o padre vai pegar a hóstia consagrada. É bom ter uma grandona aqui. Quando o padre disser as palavras da consagração, você vai olhar e parece ser pão. Mas já não é mais. É corpo. Quando o padre pronunciar as palavras sobre o vinho, parece ser vinho, mas já não é mais. É sangue.
Da mesma maneira que aquela criança, dentro dela, nela, estava escondido o Deus Todo-Poderoso que precisava ser visto por fé. E aqueles pastores, quando ouviram da boca do anjo, nasceu um Salvador, eles foram lá, olharam, viram, acreditaram, saíram felizes. Por quê? A fé entra pelo ouvido. E Santo Tomás de Aquino vai dizer sobre a Eucaristia isso. Os olhos, os sentidos, os olhos, boca, paladar, olfato, tato, dizem que é pão, mas o meu ouvido atesta que é o corpo do Senhor, porque foi dito: isto é o meu corpo, e este é o cálice do meu sangue. Depois vieram os magos do Egito, olharam aquela criança e acreditaram. Ofereceram para ela ouro, incenso e mirra. Depois no templo a gente vê dois velhos, é nós, os meus velhinhos aí, ó, que eu amo demais da conta. Simeão e Ana passaram uma vida inteira esperando, acreditando. Quando Maria e José apresentaram o moleque no templo, eles viram e acreditaram. E Simeão pegou o menino e disse: Senhor, agora pode deixar o teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Os meus olhos contemplam a salvação na vinda intermediária de Jesus na Eucaristia todos os dias. E eu como padre, você como padre, tem 15 anos, você vai fazer um ano. Tem 15 anos que eu consagro o corpo e o sangue do Senhor. Eu luto para não ficar um dia sem celebrar a Eucaristia. Eu levo na minha mala, se eu estiver em viagem, aonde eu estiver, eu celebro o santo sacrifício e eu vejo o milagre, e os meus olhos veem, e o meu coração tem certeza de fé que é Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém? A gente administra, eu sou responsável de missão, mas o que eu posso fazer de melhor como sacerdote, e o que eu fiz de melhor nesses 15 anos, não foi estar no Conselho Geral da Canção Nova, não foi assumir coordenações de missão, foi celebrar a Santa Missa, perdoar os pecados, batizar as crianças, foi celebrar os sacramentos, porque para isso eu existo. Eu não existo para administrar. Administrar qualquer pessoa administra. Mas você não pode fazer o que eu faço e o que o padre faz. Você pode falar 1 milhão de vezes: esse é o meu corpo, este é o meu sangue. Não vai ser. Não vai. E esse é o valor que tem o sacerdote. Esse é o valor que tem o ministério sacerdotal dentro da igreja. Pode faltar tudo, mas o sacerdote, o mais simples, aquele velhinho que já não tem mais força, quando ele diz: isto é o meu corpo e este é o cálice do meu sangue. É como os magos vieram do Egito para olhar e ofereceram ouro, incenso e mirra. É como os pastores, é como Simeão, Ana. E quando eu consagro e eu contemplo, eu tenho esse sentimento. Os meus olhos estão vendo a minha salvação. Ele morreu, ele nasce e ele morre e ressuscita. E ele institui a Eucaristia, ele institui o sacerdócio ministerial, ele reúne os apóstolos e ali ele os institui como sacerdotes. E este sacerdócio ultrapassa os séculos, os milênios e chega até hoje. Sacerdotes ineterno. Que Deus me livre se um dia eu abandonar o ministério sacerdotal, eu vou ser padre até no inferno, se eu for para o inferno. Não tem como tirar. Pode tirar o ministério, a missa que eu não vou celebrar, os sacramentos que eu não vou celebrar, os pecados que eu não vou, mas está intrinsecamente em mim o sacerdócio ministerial. E tem 15 anos que eu tenho a graça de dizer:
isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Eu tenho a graça de dizer há 15 anos, eu te perdoo de todos os teus pecados, e eu tenho plena e absoluta convicção que cai na inexistência qualquer realidade de pecado que aquela pessoa cometeu. Porque o sacerdote atua em persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça. E aí, para terminar, a parousia da vinda gloriosa do Senhor. Jesus deixou a igreja, Jesus deixou padres para perdoar os nossos pecados, para que a gente se alimente espiritualmente. Jesus deixou 7 sacramentos. Jesus nos deu 3 virtudes teologais no batismo, 7 dons do Espírito Santo. É uma tecnologia poderosa para colocar a gente no céu. O Fabiano foi crismado ontem, né? Recebeu uma unção poderosa do Espírito Santo para te colocar como membro do exército de Cristo, como soldado de Cristo. Você foi confirmado, não foi mais você, não foi mais seu pai e sua mãe que te levaram, você foi pelas suas pernas, você quis o Espírito Santo. Deus nos deu o sacramento para nos preparar. Você está entendendo o que é advento? É tempo de preparação para o Natal. Eu estou tentando te fazer entender. Tempo de preparação para o Natal, mas também para o Senhor que virá. E Ele pode vir a qualquer momento, e Ele vai colocar às claras todas as coisas. Lembra que Jesus vai dizer, como um relâmpago que vem do Oriente se move no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. Porque o relâmpago não traz uma claridade, tudo ficará às claras, e nós veremos Jesus como Ele é, e nós nos veremos na condição que nós estivermos. Não vai ter mais tempo para mudar, não vai ter mais tempo para reverter a sentença. Até agora é um tempo de misericórdia. E aí, quando dizem para Pedro, mas está demorando, vocês não estão dizendo que Ele está vindo? Pedro vai dizer, um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está lá em 2 Pedro capítulo 3. E aí Pedro vai dizer, a demora da vinda do Senhor é porque Ele está usando de misericórdia para conosco, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então eu quero dizer para aqueles e aquelas que estão aqui, quem me acompanha de casa, se você se perdeu pelo caminho, se você detecta que no seu coração, na manjedoura do seu coração, existe mancha, existe pecado, se prepare para a parousia da vinda do Messias no Natal. Mas se prepare, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Eu não escolhi o meu lema da ordenação sacerdotal. Padre Jonas, eu era diácono, eu vim a Cachoeira no mês de julho, fiquei com ele até setembro em Queluz, e ele rezou para mim, e ele falou, abriu a Bíblia, como a gente faz, né, em alguns momentos, e ele pegou o texto e disse, o lema da sua ordenação será, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. O que eu estou fazendo aqui? Cumprindo o meu lema sacerdotal. Eu estou despertando vocês, eu estou querendo preparar vocês para o Natal, mas para a segunda vinda de Jesus. Jesus não reveste mais o ser humano com a pele de um animal. Ele deu a vida dele para que nós estejamos de volta na graça. E Ele deu a vida instituindo sacramentos. Ele deu a vida instituindo a igreja. Ele deu a vida instituindo o sacerdócio ministerial. Ele deu a vida pensando em cada um de nós. Ei, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu nas nuvens, Ele virá nas nuvens. Então vão trabalhar, vão evangelizar, vão fazer a missão, vão levar o reino, vão se colocar à disposição da paróquia, vão trabalhar na vinha do Senhor, até que Ele venha. Mas estejam preparados, porque ninguém sabe o dia e a hora. Isso é advento. E esse é o chamado de Deus para mim e para você, todos os dias.
nós não podemos esquecer que Ele pode voltar a qualquer momento. E Ele nos chama, e Ele nos atrai, e Ele nos provoca para que a gente não se perca. Talvez você tenha entrado aí hoje, e eu não quero aqui dizer nada que te machuque, mas talvez alguns tenham entrado aqui hoje se sentindo sujos, condenados, mas eu quero te dar uma boa notícia. Ele nasce no Natal, Ele se entrega na cruz e Ele ressuscita, não para que você seja condenado, mas para que você tenha a vida eterna. Não depende mais dele, depende agora de nós. Ou a gente ouve a serpente, ou a gente ouve a palavra do chamado que Ele nos faz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados pelos pesos dos vossos pecados, e eu vos darei descanso. Traz a sua mão sobre o seu coração. E nesse momento sublime, onde a palavra começa a se assentar no seu coração, o Senhor me diz que tem pessoas sendo atraídas para uma conversão radical, porque o reino dos céus tem sido arrebatado pelos violentos. A partir de agora, a força da graça te dará a violência que você precisa para vencer o pecado na sua carne, para vencer aqueles relacionamentos errados que você tem tido, para vencer aquelas ideias que têm sido muitas vezes semeadas no seu pensamento pelas ideologias desse tempo. A graça de Deus te dá a possibilidade de ser violento e dizer: não, basta, eu não quero mais o pecado, porque eu quero arrebatar o reino dos céus, e somente a tua graça me basta. Somente a sua graça me basta. Eu queria que você fizesse uma aliança com Deus nessa noite. Faz uma aliança com Ele aí, fala para Ele: Deus, eu quero assumir aquilo que o Senhor fez por mim, só isso. E eu quero, a partir de agora, contemplando João Batista, que é um dos quadros do Advento, pintados pelo artista, o Criador, e exposto a nós, eu quero ser radical. Eu não quero mais dar mole para o pecado, eu não quero mais dar mole para o diabo, eu não quero mais dar mole para o mundo, para o mundanismo, por aquilo que é anti-palavra, evangelho, Cristo. Eu quero abraçá-lo, eu quero o convívio dos eleitos, eu quero o céu, eu existo para o céu, eu existo para a salvação, eu existo para viver a vontade de Deus. Diga para Ele que você quer fazer a vontade dele. Diga: eu quero, eu vou, eu irei até o fim, Senhor, revestido da sua graça, revestido da sua glória. Eu irei e eu honrarei esse compromisso. Se eu cair, eu vou voltar para o sacramento da confissão. Eu queria pedir a esta assembleia que eu tanto amo, e vocês sabem o quanto eu amo vocês, não fiquem em pecado mortal. Eu queria pedir a vocês nessa noite, como sacerdote que aqui derramei lágrimas, suor, gastei a minha vida por quase 15 anos. Não fiquem em pecado mortal. Não corram o risco da condenação. Queiram o convívio dos eleitos. O Senhor me libertou. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Nada me seduz. Nada. Nada. Meu amor por ti, Jesus. Teu amor por ti, Jesus. É o que eu tenho de valor. É o que eu tenho de valor. Nada me atrai. Nada me atrai. Nada
te amei, tarde te amei, mas te encontrei. mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria. Por nada eu te trocaria. Por nada eu te Por deixaria. nada eu te deixaria. Nada, Nada. 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 Concedei o convívio dos eleitos. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Declara. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Não quero as honras, nem quero riquezas. Não quero as honras, Nem quero riqueza. nem quero riqueza. Quero me esconder. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. A igreja canta, não quero as honras, nem quero riquezas. Não quero as honras. Nem quero, quero me esconder. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Mais uma vez com o ministério. Não quero as honras, nem quero riquezas. Não quero as honras. Nem quero riqueza. Quero me esconder. Quero me esconder. Eu prefiro o paraíso, o céu. Eu prefiro o paraíso. Ergue os braços mesmo sentado. Concedei-me O convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu. A todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu. Eu sonho com o céu a todo. Fica com seus dois braços erguidos. Jesus, como primícias, como oferta desses 15 anos de sacerdócio, eu quero agora pedir ao Senhor que não se percam aqueles que o Senhor me confiou nessa noite. Se existiam pessoas aqui perdidas, que sejam encontradas, mas que cada um e cada uma agora sejam agraciados pela sua presença, pelo seu amor e pela certeza que foi por cada um deles que o Senhor derramou cada gota de sangue lá na cruz. Foi por cada um de nós que o Senhor nasceu em Belém. Foi por cada um de nós que o Senhor ressuscitou. E é para nos resgatar como sua esposa, a igreja, que o Senhor virá nos fins dos tempos. E eu quero pedir que agora seja selado na vida desses irmãos e dessas irmãs o revestimento de animais. É o seu sacrifício na cruz, que é presentificado no altar pelas mãos dos sacerdotes. Sela o desejo de céu. Começa a provocar no coração de cada um desses irmãos e dessas irmãs a esperança cristã, o desejo de serem eternamente felizes na sua presença, e que eles, que elas possam ser testemunhas aqui nessa terra da graça que os reveste e os capacita a vencer o mundo, o demônio e a carne. E eu quero suplicar que nessa hora
esta bênção pelas mãos da Virgem Maria e de São José. Cele neles essa graça. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda.